Bom, são 12 horas e 50 minutos, telefone do povo, 3324.000, alô, boa tarde. Boa tarde, André, Dr. Web, ouvintes, internauta, aqui é Celso Branício do Bom Jesus. Boa tarde, Celso, muito obrigado pela participação, o Dr. Web está à sua disposição, viu? Dr. Web, essa semana deu continuidade àquela novela dos ataques do STF, agora tentando criminalizar o Bolsonaro, através ali do Gilmar Mendes, dessas mortes pelo Covid. Haviam alegado que o Exército também seria corresponsável por causa do ministro, né? E ignorante, né? Porque o ministro, apesar de interino e não ser médico, mas a gente vê que o Henrique Prata faz um bom trabalho aqui como gestor hospitalar e ele não é médico, né? O senhor, por acaso, é médico, é um gestor, que seria o ideal, mas nem sempre o fato de não ser médico quer dizer que vai ser um péssimo administrador. E ele, acho que tem sido até melhor do que os anteriores, né? Elogiado até por alguns governadores e prefeitos aí de esquerda. Então, quer dizer, pura ignorância, né? Ele é dono de faculdade, eu acho que não é bobo. Ele faz aquilo ali para tentar ganhar moral com a Globo, com a Folha, né? Quer dizer, pura bravata, mas foi infeliz, né? O Exército reagiu e agora está tentando tirar o dele da reta e jogar mais para as críticas em cima do Bolsonaro. E essa semana eu compartilhei do Instagram, e joguei também no Facebook, um infográfico que estava correndo por lá, que dizia, só para lembrar, o STF afastou o Bolsonaro do controle da Covid, dando esse poder para governadores e prefeitos. Não cobrem do presidente. E aí estava com uma tarja preta, aqui eu postei também, depois eu compartilhei, puseram uma tarja preta alegando que informação falsa checada por verificadores de fato independentes, a agência Lupa. E a gente vê que essa agência, como o E-Farsa, o Fato ou Fake, que é da Globo, deveriam ser independentes, né, imparciais, mas a gente vê que claramente ou são financiados pela esquerda ou estão apoiando a esquerda. E aí a coisa fica meio deturpada, né? Agora o Instagram censurar, uma coisa que é real, né? Incrível que agora a gente vê, nós vimos essa reunião que o STF deliberou para proibir o Bolsonaro no começo da pandemia, depois de 2 meses, quando já ia reabrir, né, já estava menor um pouco o problema, já iria reabrir o comércio, ele tentou criar regras para organizar, porque realmente ficou meio bagunçado, e aí fizeram uma nova deliberação proibindo ele. Então está claro ali que ele realmente não pode fazer nada, né? Agora o que eu queria saber do senhor é se o deputado Roberto Jefferson alegou que isso daí seria uma cortina de fumaça para encobrir as denúncias contra o presidente do STF, né? O Dias Toffoli, que foi acusado pelo Marcelo Odebrecht, que tem provas ali, e alega que passou dinheiro para ele, milhões para ele, né? Então poderia ser, o correto num país civilizado seria ser afastado até terminar as investigações. E ninguém sequer fala disso hoje, né? Aí desfocaram para essa guerrinha aí contra o Exército e Bolsonaro. Ou se seria questão realmente de que o STF está assumindo a gravidade de que a forma como foi feita a quarentena não deu resultado, lutarem contra a cloroquina, quando na verdade tanto máscara quanto quarentena não tem comprovação científica, a gente vê que está morrendo do mesmo jeito, e a questão que você estava citando aí, né, de superfaturamento também de respiradores, do Covid, né, o governo do Rio o governador está para ser deposto, o Dória também deve ser o próximo. Então, quer dizer, esse problema do Covidão aí vai cair tudo no colo deles, dos governadores e prefeitos. E a população futuramente vai cobrar, né? Então, seria mais esse problema ou seria uma cortina de fumaça para encobrir os problemas do presidente do STF? O que está dando a margem a essa nova guerra do STF contra o governo Bolsonaro e o Exército? Obrigado. Nosso abraço a você, Celso. Um bom final de semana. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Olha, tem muita história nessas guerras todinhas, né? Primeiro, a guerra contra o ministro da Saúde. Ah, mas ele é um militar e não estava preparado para isso. Gente, o Serra foi ministro da Saúde. O Serra não é médico. O Serra não estava preparado para ser ministro da Saúde. E ninguém falou nada. A imprensa aplaudiu, porque o Serra, durante o governo dele, alimentou a imprensa com recursos. Então a imprensa aplaudiu. Então, na verdade, é apenas questão de din-din, de dinheiro. Quem é
bom com a imprensa endeusa. Quem não dá dinheiro, a empresa bate. A imprensa bate. É o que está acontecendo com o nosso presidente. Ele cortou as verbas publicitárias, então está faltando dinheiro e elas estão batendo. Não é porque ele colocou um ministro da Saúde. Pelo contrário, o ministro fez na parte dele. Não está faltando dinheiro para os municípios, não está faltando dinheiro para o Estado, está mandando. Se dependesse do governo, nós não estaríamos nessa crise hoje, porque queria que voltasse o trabalho. Ah, mas onde fez quarentena e onde não fez quarentena, o número é o mesmo. Não tem diferença. Não tem diferença. O que nós precisamos é evitar as grandes aglomerações. Aí sim. Mas quando a pessoa vai numa festa muito grande, aparece pelo menos 10, 12 com o coronavírus. Então o que nós precisamos é tomar esses cuidados. Agora, trabalhar nunca fez mal a ninguém. Doutor Web, dentro disso que o senhor está falando, eu estava vendo uns comentários na grande imprensa essa semana, e eu acho que o senhor compartilha da mesma opinião. Se daqui a um ano, quando nós vencemos esse problema, que um dia isso vai acabar. Isso vai acabar, isso é ponto. Fracassos ou vitórias ou triunfos têm que ser atribuídos a prefeitos e governadores, porque ficou muito claro que o Ministério da Saúde é o que menos tem protagonismo hoje dentro do que o STF, as leis que foram estabelecidas pelo STF. E eu estava vendo uma coisa também, e o Bolsonaro, ele está sendo muito inteligente nisso aí, de não nomear um ministro agora, porque o Ministério da Saúde está com um papel apenas de logística. E nada melhor do que um general para fazer isso, essa questão de logística, de distribuição de material, aquela coisa toda. Ele nomear hoje um ministro, ele vai mexer só com isso, com logística, e vai ficar marcado como o ministro da pandemia. Então espera-se passar isso aí nomeia, porque a coisa é bem mais ampla, né, doutor? Muito mais, muito mais. E eu não sei, eu acho que o Supremo tem que voltar a ser Supremo. É uma corte que analisa a Constituição. Aliás, é mais uma jabuticaba brasileira essa também. Acho que só aqui que tem isso, né? Só aqui que tem isso. E mais, eles legislam, eles fazem leis, eles impingem, eles analisam, discutem, condena e pune. Pune, condena e... Quer dizer, não existe isso em lugar nenhum do mundo. No mundo. Só no Brasil. Quer dizer, impedir realmente, dizer que o Estado, o município, não é obrigado a atender às determinações do governo federal, é anarquia. É anarquia. E o Supremo está fazendo isso, é outro absurdo. Mas isso é o Brasil, né? E nós temos que conviver com as... A grande luta também, né, doutor? Porque o senhor veja bem, eu estava até ouvindo uma entrevista, o Supremo hoje, os 11 ministros, 9 são advogados e 2 são juízes trabalhistas. Segundo eu, sinceramente, a gente não é do ramo, mas um juiz trabalhista é considerado, dentro dos juízes, um tipo baixo clero, não é aquele juiz mais de alto escalão, entendeu? E aí você vê, são juízes que são ministros, são nomeados por presidentes que colocam esse pessoal lá. Então não é bem contraditório o que acontece ali, né? Claro. E como chegaram lá, é mais uma história, né? Quer dizer, para a pessoa, quando abre uma vaga, é uma guerra intestina para saber quem vai chegar, porque é o trunfo, né? E aí vale tudo, vale dinheiro, vale promessas, vale juras de fidelidade, de não cumprir a legislação para proteger A, B ou C. Então vale tudo. E ali tem um detalhe também, viu, gente? Que as pessoas têm que fazer a leitura das coisas. Durante o governo Bolsonaro, quem indica o ministro, eles estão até querendo mudar as regras. É quem está na presidência da República. Pode ocorrer a mudança de 4 nesse período, que já tem um decano que sai esse ano. E mais podem sair nesse período, 4 serem trocados e 4 nomeados pelo atual presidente. Então isso é um medo muito grande desse pessoal também. Não tem a mínima dúvida. Mas tem mais. Se realmente o Congresso rever a lei que permitiu aposentar com 75 anos e voltar para os 70,
Mas Aí vai todo mundo. aí sai mais uma leva. Doutor, obrigado pela participação. A gente está em cima da hora, já até faltando um minuto, agora batemos a 1h da tarde. Muito obrigado, foi um prazer esse bate-papo nosso aqui, muita interação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E se Deus assim permitir, no próximo sábado estaremos aqui de novo. Com a graça de Deus. Nosso abraço a todos. Obrigado a todos aqueles que participaram nesse bate-papo. Nosso abraço carinhoso às mães barretenses. Um bom final de semana a todos nós. E até o próximo programa, com a graça de Deus. Muito obrigado a todos pela audiência, pela atenção. Um ótimo fim de semana. Todo o nosso conteúdo fica disponível no Facebook para você assistir a hora que achar mais conveniente. Eu volto na segunda-feira, às 7 da manhã. Bom fim de semana e até lá.